BD. Parte 2. 7 de agosto 2022. Bem, BD está com vocês novamente. E desta vez espero que vocês não durmam, e realmente façam perguntas, mesmo as mais estúpidas, a fim de trocar, conversar, dialogar. Então, BD está ouvindo. Irmã. Vou citar uma. Eu havia notado, durante a primeira estadia, quando não estava presente, mas foi pelos grupos. Portanto, pequenas anotações que tomei. Ele disse: a vida vai interferir em suas projeções, sabedoria ou loucura. É a vida no sentido próprio da vida ou outra vida. Eu não entendi nada. Eu ouvi, mas não entendi nada. Qual é o pedido? Eu queria entender o significado desta frase. Ou você aceita a vida, sim. E você está em alegria e silêncio. Ou você recusa a vida, e além do medo e do sofrimento, você ficará louco, totalmente louco. Ao recusar a vida. Em outras palavras, os circuitos neurais em sua cabeça irão literalmente fritar. Acho que na cinematografia do Ocidente, eles os prepararam para isso com todos os filmes de zumbis. A radiação, as radiações de vários tipos, o acordarão para o real, ou literalmente o farão entrar em um episódio de loucura. Nada mais será coerente em você, sua personalidade explodirá literalmente, devido à perda de todas as suas memórias e de todos os seus pontos de referência. Conran também havia dito: amor ou sofrimento. De fato, no horizonte do evento, a intensidade das radiações será tal que nenhuma personalidade permanecerá inalterada. Foi dito, há muito tempo, que somente aqueles que tinham o som da alma estariam protegidos em seu despertar. Os outros eles passarão, como já foi dito, por um tipo de terror, pois todos os seus pontos de referência, tanto externos quanto internos ao seu personagem, cairão imediatamente. Isto é parte do despertar. É parte do roteiro. Esse é o significado de suas palavras: amor ou loucura, realidade ou resistência à realidade. Ninguém será capaz de escapar através do processo do evento, seja ele qual for, do real que é. Ninguém será capaz de resistir ao que ele é, até um certo limite, durante um certo período de tempo extremamente curto. Esta é uma parte integrante do choque da humanidade. Tudo isso, para que você se solte de qualquer pretensão de perpetuar o sonho e a ilusão, e o levará a descobrir-se e a viver, logo atrás do terror ou da loucura, a beatitude. Nenhuma consciência pode escapar desta revelação. Somente a maneira de vivê-la é eminentemente pessoal. Você tem alguma outra nota? Sim, eu tenho mais anotações, vou olhar para elas depois. Bem, vou lê-las novamente, talvez. Risos, Elisa. Todos têm a impressão de que o tempo está ficando mais curto. Isto é correto, é verdade? A distorção do tempo que você está vivendo é parte da perda de pontos de referência temporal e espacial. Os momentos de confusão, e ainda não de loucura, tanto dentro de vocês como na comunicação com o resto do mundo, dentro de suas próprias famílias, fazem parte deste evento. Portanto, há de fato uma distorção do tempo, como se o tempo fosse acelerar ou encurtar, e isto é profundamente indicativo da proximidade do evento. Em resumo, todos vocês passarão por momentos de confusão, momentos em que nem sequer sabem qual é o seu nome, momentos em que não se lembram do que estavam fazendo ou do que iriam fazer. A distorção do tempo, e também do espaço, como a distorção de sua própria identidade, é parte do processo para todos. Você terá a impressão de uma descontinuidade, ou mesmo de uma quebra total em seus hábitos de vida ou funcionamento. Isto já está em andamento para muitos, levando-o a se reposicionar no aqui e agora. De fato, você entenderá que não tem outra escolha a não ser estar onde você está.
Isto sinaliza em algum ponto o fim do corpo de desejo, o fim das projeções, o fim dos mecanismos ou dos hábitos da memória. Muitos de vocês já estão sentindo esta ruptura, podem sentir desconforto ou mal-estar, mas aqui novamente descobrirão que quanto mais aceitarem esta mudança, seja ela qual for, mais confortáveis se sentirão. Por outro lado, se você persistir em querer manter o que está acontecendo, então de fato você se sentirá cada vez pior. A vida se impõe e acaba com a ideia de ser sua vida. Isto faz parte da inteligência da luz. Faz parte de seu roteiro. Isso faz parte da sua saída do sonho. Pode ser desconfortável e muito intrigante, mas, quando você aceitar e acolher, haverá um alívio imediato. Você não pode se opor ao que você escreveu, mesmo que não saiba. É um período de ajuste quando todos os pontos de referência, sejam eles quais forem, de sua vida, de sua história, são virados de cabeça para baixo. Isto implica algumas mudanças muito grandes que podem afetar todos os setores de seu personagem. Isto permitirá que você reconheça a si mesmo. Ele lhe permitirá não resistir ao que é, e viver, real e concretamente, o abandono à luz e o abandono ao real. Muitos de vocês já estão experimentando isto, sentindo às vezes mudanças desconfortáveis que sinalizam uma ruptura total com o personagem. Quer seja uma mudança em seu corpo, quer seja uma mudança de lugar, quer seja uma intensa agitação em qualquer setor, você saberá que a vida está batendo à sua porta. Lembre-se nestes momentos que quanto mais você se opuser, mais resistência você experimentará e mais se sentirá mal. Por outro lado, quanto mais você aceitar soltar, em algum ponto na direção do movimento, mais alegre e infantil será, qualquer que seja o evento. É claro que nem todas as áreas de sua vida serão afetadas, mas eu diria que preferencialmente as áreas onde você tem a certeza mais ilusória sobre si mesmo serão afetadas. Como eu disse, isto pode representar um momento de sofrimento, angústia ou questionamento, que será resolvido em sua aceitação por uma grande explosão de risos, qualquer que seja o evento, quaisquer que sejam as circunstâncias. Muitos de vocês já estão vivendo isso, com apreensão, vendo ou experimentando as mudanças que estão aqui, que estão chegando. Mas se você aceitar, verá muito rapidamente que esta mudança é mais do que benéfica para você. Pois esta mudança não tem outra finalidade do que torná-lo disponível para o real, disponível para a vida. É também uma maneira de experimentar o desconhecido e de se aproximar, em algum ponto, do desconhecido e, portanto, do absoluto. É inútil, portanto, reclamar das circunstâncias de sua vida neste momento, sejam elas quais forem, mas sim fazer-se posicionar na aquiescência, na aceitação, e você poderá conseguir apenas no silêncio de si mesmo, no silêncio de suas reivindicações. Nenhuma gesticulação, nenhuma postura, será de qualquer utilidade para você viver o que deve ser vivido. Em outras palavras, quanto mais você estiver em aceitação, mais fácil será para você. E você terá a oportunidade de verificar isto. Não haverá dúvida sobre isto. É de certa maneira um teste que você escreveu, para ver se está realmente em aceitação e abandono ao que é, ou se você permanece, em seu personagem, em qualquer vontade de dirigir ou controlar. Esta vontade de dirigir ou controlar qualquer coisa é o oposto da graça e da aceitação. Você vai experimentar isto. Alguns de vocês estão experimentando isso agora mesmo. A solução, como sempre, está dentro de você, apenas neste processo de aceitação, de aquiescência ao que é, e não em querer mudar o que é. Nesse momento, você terá todas as respostas em aceitação. Você notará que o porquê, ou como, vai se afastar.
Haverá cada vez menos questionamentos, cada vez menos resistência, cada vez mais leveza, cada vez mais evidências. Você só poderá perceber isto. Você não pode escapar deste entendimento. É o aprendizado da inteligência da luz. É o aprendizado da inteligência do real, e o fim do mito, não da criação, mas de sua personalidade. É finalmente o encontro face a face do eterno e do efêmero, a travessia de um pelo outro e do outro por um, que instala e prepara você para o tempo zero, para o aqui e agora, para o eterno presente e para viver o real. Elisa, eu tenho como? Tenho uma longa pergunta de uma irmã, que me fez e que a está estendendo com uma grande história. Meu Deus, em espanhol, e eu terei que traduzir. Então, é o Muro das Lamentações. Eu vou, não sei, fazer isso diretamente em francês ou, como você sugere. Devo fazer isso primeiro em espanhol. Sim. Eu tenho que traduzir tudo isso. Mesmo antes de traduzir, uma pergunta tão longa só pode traduzir, mesmo antes de conhecer o conteúdo, um estado de confusão, o estado de uma pessoa que pensa que está controlando, dirigindo à luz sua vida. O que, é claro, é uma ilusão total. Vamos ver a tradução agora, se preferir. Eu ia viajar para ver minha família e encontrei algumas rochas. E no final eu não pude viajar porque magoei meu joelho, minha coluna, meus braços e todo o meu lado direito. Por isso tive que ficar em repouso. Foi porque teria que ficar em repouso que isso me impediu. Essa é uma pergunta. E então eu não posso mais andar porque tenho dor em todo o meu corpo. Portanto, obviamente, só posso aceitá-lo, não tenho que fazer mais nada. Mas a questão é, por quê? E agora eu estou lhes contando minha experiência. Depois que eu caí e me machuquei, fiquei com tantas dores, fiquei na cama e nem consegui me segurar, porque eu não conseguia me mexer. E mesmo depois de tudo isso, depois de ter tido muita dor e choro, e não viajar, fiquei em silêncio. Eu não tinha nada a dizer, eu não conseguia pensar. Não sobrou nada além do efêmero, eu estava cansada e dolorida por toda parte. Eu já tinha voado quando caí. Então fiquei inconsciente e incrivelmente havia paz, não havia mais pensamentos. Eu estava bem ali. Aí está, sendo grata. Isso era exatamente o que eu estava dizendo antes de ser traduzido. Era exatamente isso que eu estava explicando antes de deixá-la falar. A vida o alcança. O real o confronta. Não há melhor solução para aqueles que se recusam a realmente e sinceramente entrar em si mesmos, do que serem frustrados em seu plano, e como diz esta pessoa, ficarem em silêncio e aceitarem. Não há outra razão. A resposta está na própria descrição do que foi experimentado. Sua vontade pessoal às vezes é exatamente oposta à inteligência do real. E nestes casos, de uma maneira ou de outra, você será imobilizado para viver a mudança que você tem que experimentar. Não há outro motivo. Não há outra explicação. Enquanto em algum ponto você tiver o orgulho de acreditar que é uma pessoa, então você será confrontado com este tipo de evento. Não é o fato de você estar privado de ver sua família, como eu entendo neste caso, mas principalmente que você descobre que não é nada daquela pessoa. Quando a pessoa é parada por uma doença, por uma mudança, por um evento, é a inteligência da luz que se manifesta a fim de despertar de suas pretensões da ilusão de ser uma pessoa. E quando você entrar no silêncio, como é o caso aqui, porque não pôde fazer de outra maneira, então você entenderá. Não haverá mais porquê. Haverá simplesmente a aceitação, como eu disse, uma grande risada desta vasta farsa que é a criação. A vida não é sua vida. É tudo vida, tudo sonho. Isto acaba com a fragmentação, a ideia de estar separado, a ideia de ter que fazer qualquer coisa, em vez de ser o que você é.
É claro que isto não se aplica a todas as pessoas. Algumas pessoas não precisam deste tipo de entendimento e lição, mas outras precisam viver eventos desta natureza, ou pior, para perceber que isto é apenas um sonho. Isto é parte do que há muito se chama o choque da humanidade através de um evento individual que o prepara da melhor maneira possível para o evento coletivo. Nada acontece por acaso. Todas as respostas não estão no porquê ou no como, mas somente na aceitação. Muitos de vocês nos últimos anos têm estado como se estivessem congelados em diferentes níveis. Muitos de vocês hoje, como já disse, são forçados a viver mudanças. Tanto mobilização quanto movimento são, no final, são apenas elementos colocados em seu sonho por vocês mesmos para ver o sonho e viver o real. Silêncio. Eu repito, a aceitação é a chave para despertar, mas também a chave para a resolução, para o problema, para o que o congela ou o que o mobiliza. Cada caso é diferente, mas a aceitação será sempre a chave. Porque a aceitação é, em última instância, a graça que lhe será dada a viver pela inteligência da luz, e lhe fará redescobrir quem você é, além da pessoa, no coração, do encontro do ser e do não ser. E é assim em toda a Terra, qualquer que seja sua idade, qualquer que seja sua situação. Há um evento ou uma sucessão de eventos que sacode você, que abala você, e foi chamado de pesadelo, e este pesadelo desperta você. O exemplo desta irmã é um exemplo típico, e tenha certeza de que quanto menos você entender o que está ocorrendo com você, e foi escrito por você é a maneira mais perfeita de você lembrar quem você é, além de qualquer forma ou de qualquer mundo. Isto é o que você escreveu, e novamente, especialmente se você não entender, especialmente se lhe parecer injusto ou não merecido. Não é uma questão de mérito ou punição, é apenas uma questão de despertar, uma oportunidade de se encontrar, de se reconhecer e de rir. Silêncio. Você consegue ver a diferença entre a primeira parte da minha palestra e a segunda? Irmã, sim. Você não consegue dormir. É isso mesmo. É deliberado, é claro. Elisa, porque nós escolhemos passar por tudo isso, enquanto outros estão mortos e não passarão por isso. E os outros estão o quê? Mortos. Mas aqueles que estão mortos estão esperando pelo mesmo evento. Já foi repetido milhares de vezes. Não faz diferença se você é um bebê, uma criança, um adulto, um homem velho ou um morto. É o mesmo evento para todos, a mesma finalidade expressa de muitas maneiras. Bem, talvez eu não tenha entendido. Se eles estão mortos, eles estão mortos. E se eles estiverem mortos? Eles não estão mortos porque a morte não existe. Irmã, mas sim, não. É você quem está morto aqui. Eles continuam vivendo, Elisa. Eles vão viver o evento. Mas eles viverão o evento da mesma maneira. Lhes foi explicado milhares de vezes por um raio, Oma, que os mortos, desde o ano de 2010, são colocados em êxtase para viver o paraíso branco e viver o choque do despertar. Não faz diferença se você está encarnado ou em êxtase. Silêncio. O evento é o mesmo. Elisa. Desde 2010? Sim. E antes? Mas antes de passar pelas portas do astral, lhes foi explicado detalhadamente. Desde a libertação do núcleo da Terra, todos aqueles que morrem ou pensam que irão morrer, não podem mais estar em contato com os membros da família ou com os senhores do karma, elas são interceptadas no astral para serem colocados em êxtase, em um estado de semiconsciência para viver o evento. Então, os anteriores foram reencarnados. Como? Os anteriores a 2010 reencarnaram. Os anteriores reencarnaram.
Todos os novos nascimentos que existem hoje não são desencarnados que estão reencarnando. Isso foi explicado detalhadamente, mas são seres galácticos ou intergalácticos que tomaram seus ingressos para assistir ao espetáculo em forma humana. É por isso que você tem detectado por muito tempo na superfície desta Terra, o que você tem chamado de diferentes maneiras as crianças índigo, as crianças cristalinas, mas também os portais orgânicos. Então, meu filho que morreu em 2007, onde ele está? Ele está necessariamente reencarnado. Irmão, o que é uma criança de cristal? Eu não tenho tempo para entrar neste tipo de explicações que já foram dadas milhares de vezes, seria uma perda de tempo em comparação com o momento atual. Estes seres índigo ou cristal, Elisa, eles são vacinados agora. Como? Eles são vacinados agora. Por quê? Eu não sei, porque todos estão vacinados. Não quero falar de vacinas porque elas não me preocupam. Vamos voltar ao ponto, por favor, caso contrário, eu o mandarei de volta para dormir. Irmão, todas as crianças nascem hoje como cristal, índigo ou portais orgânicos, todas elas, 100%. Como a resposta a essa pergunta o aproximará de si mesmo, quem está fazendo a pergunta? A mente. Isso leva para longe de si mesmo. Você está preocupado com isso, em sua vida, com o que você é? Não, é a mente, veja claramente. É como quando você fala sobre o que você acredita e não sobre o que você experimenta. Irmã, não quero entrar nos detalhes da minha vida, mas nos próximos 6 meses, se eu não me mudar, serei despejada de minha casa. Então é verdade que estávamos dizendo, Elisa. Espere, espere. Irmã, desculpas, desculpas. Elisa, então, me diga. Irmã, eu estava dizendo que eu deveria me mudar, se não o fizer, serei despejada de minha casa. Certo, e? E então, na verdade, isso é parte das obrigações. Nos dizem que ainda temos obrigações hoje, sejam elas quais forem. Mas todos vocês têm obrigações, mas as obrigações são parte do desafio de sua vida no momento. Sim, sim. Você está sendo chutada no traseiro. É isso aí. Você é forçada a se mover, ou é obrigada a ficar estacionada. Aqueles que se recusam a se moverão, aqueles que querem se mover não se moverão mais. Isso é exatamente o que estou explicando. E ao mesmo tempo eu tinha entendido, tinha ouvido dizer, que não se tratava de se mover por conta própria. Ah, você se move por conta própria ou você tem que fazê-lo. Você mesmo disse isso. Não, não, será por obrigação. Bem, sim, você tem que fazê-lo se for expulso. Ainda não estou, mas não, Elisa. Mas isso é o que você tem, irmã. O quê? Elisa. Você disse isso, você terá que fazê-lo. Irmã. Sim, sim, poderia tornar-se assim, a expulsão, mas não tão longe assim. Mas também foi dito que não se tratava disso, que era importante não se mover por si mesmo. É uma questão de mudança, sim, sim. Isso significa não se mover dentro de si mesmo, ou significa mover-se externamente. Externamente. É isso aí. E fique dentro de si mesma. E então, onde está o mal-entendido? É saber, porque você acha que não se mover por dentro impede o movimento externo. Não. Bem, então. Há muitos meses nós temos dito, e todos, que o seu equilíbrio interno e externo seria atingido. Temos dito isso repetidamente. Para alguns é uma mudança externa e para outros é uma mudança interna. Nunca dissemos que você tinha que assumir a liderança para mudar, mas agora a mudança está sendo imposta, ao que parece. Sim. Bem, é isso aí. Você entende, ou eu não entendo o que você quer dizer? Eu gostaria de acrescentar algo.
Na verdade, em relação ao que está por vir em setembro, acho que foi quando eu pensei ter entendido o que nos foi dito para não nos mudarmos, que não podíamos nos mudar. Nunca foi dito que, nunca, 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 nunca. Bem, eu inventei. Pelo contrário, muitos de vocês estão vendo mudanças. Sim. O que quer que seja, novos equilíbrios devem aparecer, interna ou externamente, em suas condições de vida, nas condições de seus corpos, nas condições de suas relações mesmo com aqueles mais próximos de vocês. Isto faz parte dos reajustes impulsionados pela luz, pela sua inteligência. É voluntário, a partir do momento em que não é você quem decide. Ok, obrigada. Elisa. Você disse antes, o som da alma. Quando? O quê? Você falou antes sobre o som da alma, sim. Na orelha esquerda ou direita? Irmã. Certo. E? Elisa. Então, ela gostaria de entender o que isso é. O que é isto? Não se preocupe com isso. É parte dos ensinamentos que foram dados há muito tempo. Quando você está aberto, eu não disse desperto, mas aberto, o nada ou a canção da alma se manifesta. Há 7 sons diferentes: abertura para a alma, abertura para o espírito, contato com o espírito. Isto foi perfeitamente explicado em alguns yogas. Mas hoje, por favor, não se preocupe com isso, vá direto ao ponto, não se preocupe com essas histórias de chakras, portas, estrelas, novos corpos, corpos eternos. Não é mais tempo para lidar com isso, hoje é uma perda de tempo, um desperdício de centro. Tudo que era necessário há 10 anos, agora é um peso morto. Foi útil em seu tempo, para estabelecer a ponte entre o efêmero e o eterno, entre o corpo grosseiro e o corpo de luz. Mas hoje tudo isso pertence à história, o real está diretamente ali, bem ali, no meio do peito. Todo esse conhecimento agora é um peso morto para você e o afasta de si mesmo e não o aproxima dele. Qualquer conhecimento ou experiência que você possa ter de processos vibratórios hoje em dia é um obstáculo para o real, um obstáculo para a verdade. A verdade é simples, não precisa do som da alma ou do som da mente, não precisa de ninguém. Tudo o resto afasta e só alimenta a mente, mas não a verdade. Esqueça tudo isso, e se você nunca ouviu falar disso, tanto melhor. Pergunte a todos os irmãos e irmãs que viveram estes processos vibratórios, que foram tão úteis para eles, olhem a dificuldade que eles têm de soltá-las. Vá ao essencial que está aí, e nem mesmo a coroa de ascensão, ou duplo toure do coração, ou a ativação do não sei o que. A verdade é sem pessoa, sem você, e sem o corpo de luz. O corpo de luz tem sido apenas uma ponte entre o efêmero e o eterno, isso é tudo. O eu nunca foi uma finalidade, por isso intervim ruidosamente em 2012, para que não ficassem presos em processos vibratórios, em novas projeções, em um novo mundo, uma nova terra, uma nova dimensão. E agora, 10 anos depois, toda essa confusão espiritual, energética, vibratória, luminosa, supramental está obscurecendo você, pesando em você, não eleva nem mesmo sua vibração, ele peneira o real. Silêncio. Irmã, eu sei que não estou me expressando bem, você não pode ser ouvida bem, aproxime-se. Sim, estou indo. Eu conheço Bidin, não estou me expressando muito claramente, mas em relação ao perdão. Lamento voltar a este assunto, mas quando percebemos e o percebemos, bem, não sei se é a canção da alma, de qualquer maneira algumas pessoas poderiam tomá-la como um zumbido agora, quando continua, é normal que tenhamos sempre esta canção da alma. Não há nada de normal ou anormal nisso. Esteja ele aí ou não, você não deve se importar. Oh bem, não me importo, é claro.
Não, não, e não me importo, mas, por exemplo, eu estava doente em um ponto que me levou a ouvir como se fosse cigarras, estava muito barulhento. Isto é normal. Portanto, ainda estou fazendo a pergunta do porquê você está perguntando sobre algo que já passou. Então, eu não deveria ouvir mais isso. Não, estou preocupado. Falamos sobre a canção da alma e parece que ela está acontecendo. Mas isso não importa. Não importa. Estritamente nada. Bem, mas obrigada. Eu prefiro ouvir. Aí está, muito obrigado. Suas perguntas são engraçadas, é uma mudança do sono, mas é muito bom. É uma grande lição. Irmão, mas você disse que nós podíamos fazer perguntas estúpidas, então. É exatamente isso, concordo. Eu até os encorajei, e estou mimando além das medidas. Silêncio. Elisa. Por isso, vou fazer uma pergunta estúpida. Ah. Cada um tem suas próprias histórias. Você se referiu a mim que já havia falado sobre os mortos antes. É verdade, eu me lembro de tudo isso. Não sou eu, é Oma. Mas ele também havia dito que nos encontraríamos todos ali, antes do final do espetáculo. Foi dito que todos vocês experimentariam o paraíso branco ao mesmo tempo durante o evento, para que vocês pudessem ver que todos é o sonho um do outro, e que não há ninguém aí, e não para ter uma reunião e uma festa. Eu pensei que era isso. De modo algum, é por isso que eu estou lhe dizendo que não é uma festa. Irmã. Ah, bom. Elisa. É uma pena. Que tal uma festa galáctica com todas as raças, todas as dimensões, bebidas? Não, não é isso. É a reabsorção do sonho, o sonho de um e o sonho do outro, e alguém que você perdeu, e você vai descobrir que sempre esteve aí, dentro de você. Isso é tudo. Mas não imagine uma exibição de fogos de artifício com bebidas e alimentos fluindo em abundância. Você percebe como você interpreta o que você ouve da maneira que lhe convém. Com Ryan, Oma nunca falou de uma reunião a não ser de uma fusão entre si. Irmã. Bem, ele também disse que estaria presente. Que ele estaria o quê? Que ele estaria presente nesta festa. Mas é claro que ele estará presente, mas vocês também, um no outro. Sim. Mas a partir do momento em que vocês estão um no outro não há nada a dizer, não há nada para comemorar. Ah. Elisa. É uma pena, eu tinha me inscrito para cozinhar. Então, enfim não vai haver festa. Irmão. Finalmente, não haverá festa. Mas cada momento é uma festa, e nenhuma festa será igual ao evento coletivo, sua beleza, o momento em que coletivamente, de todas as dimensões e de todos os universos, experimentaremos uma grande gargalhada cósmica. Nada disso é real, você vai viver. Você verá que não terá ninguém para encontrar, mesmo que todos estejam lá. Quando vocês se encontrarem através do evento coletivo, verão que não há ninguém, nem mais morto do que vivo, não resta nenhum vínculo. Se você ainda pensa que vai encontrar a mãe, uma criança, ou seu marido, ou sua esposa, ou quem quer que seja, você está sonhando. Irmã. Na verdade, será sem um corpo. Na verdade, o quê? Será sem o corpo, sem o corpo. Será sem o corpo. Sem o corpo físico. Elisa. Sem o corpo físico. Irmã. Esta festa, quero dizer, esta festa. Esta reunião. Mas é claro que sim. Aí. Ninguém mais será incomodado por nenhum corpo. Isso é ótimo. Você estará em plena consciência nua. Elisa. Então você não precisa nem mesmo comprar roupas para a festa. Nem mesmo, você vai descobrir que você é todo o criado, todos os sonhos, todos os universos, todos os multiversos, todas as formas de vida, sem exceções.
você não será capaz de ter nenhuma particularidade de memória. Porque assim que você tiver a impressão de ter contato com uma pessoa desencarnada, você verá imediatamente que é você, imediatamente ao mesmo tempo de que nunca houve ninguém, você poderá apenas rir de você mesmo, rir de seus papéis, de suas funções, pai, mãe, filho, amante, ou o que quer que seja. De fato, você viverá que nunca houve ninguém, senão já hoje. Esta não é a canção da alma, esta é a minha voz. Dirigindo-se a Elisa, irmão, vou dar um pequeno testemunho. Chegue mais perto. Oh sim, desculpe. Nos últimos meses, nos últimos 2 ou 3 meses, eu vejo que às vezes não sou este corpo. É isso aí, obrigado. É muito bom, isso se chama a saída do sonho da individualidade, o fim da ilusão de acreditar em si mesmo de ser este corpo, fim da ilusão de acreditar em si mesmo de ser esta mente ou esta consciência, é a mesma coisa. Você ainda não traduziu. Ainda há tempo para romper seus ouvidos. Elisa, são 50 e qualquer coisa. Mais uma, então. Irmã Bidin, adoramos suas intervenções. Teremos a alegria de vê-lo novamente antes do fim dos tempos. Quem sabe? Ninguém sabe. Nós estamos e apenas sabemos, como você, que estamos nele, até o pescoço, até a alma, até a consciência. É isso aí. E o importante, como vocês entenderam, não são os discursos. Vocês entenderam perfeitamente a diferença entre minha primeira parte e minha segunda parte. O que é mais agradável romper os seus ouvidos ou silêncio? Uma irmã. Ambas. Outra irmã. Para romper os nossos ouvidos. E outra irmã. E o silêncio também. Elisa. Para mim, a primeira. Eles são dois lados da mesma moeda. Silêncio. Eu vou poupá-los nos últimos momentos e, como sempre, eu vou me despedir, com um até breve, ou para sempre, veremos. Irmão, vejo você na festa. Exatamente, na dissolução do sonho, no êxtase total do real. Onde não há ninguém para se lembrar de nada, não restará nada. O sonho nasce e o sonho morre no mesmo instante. Não há tempo, não há espaço, não há ninguém, nunca houve um universo, há apenas o que é, e todos nós nos lembraremos. Então eu digo, até breve, talvez. Áudio. Apoteose.live/blog/2022-08-07 Bidi Parti 2, 7, Out 2022 Transcrição do áudio. Equipe HP Tradução. Francisca dos Reis. Últimas leituras Filhos da Luz.blogspot.com/2022-08 Bidi Parte 2, Feriados 5, 10 de agosto de .html